Boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que recebe hoje o deputado federal Jean Willis, do PSOL. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Conosco também a jornalista Daniela Scholl, colunista do site Congresso em Foco. Boa noite, Daniela. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Jean. Boa noite, Daniela. Já há cerca de um mês e meio, o Supremo Tribunal Federal aprovou o reconhecimento da relação estável entre pessoas do mesmo sexo. Que impacto isso teve no movimento LGBT? Mais do que isso, você acredita que essa decisão tenha aberto caminho para que o Congresso venha a aprovar propostas como a sua, que tramita no Congresso, que regulamenta o casamento civil de pessoas do mesmo sexo? A decisão do STF foi uma equiparação da união estável homoafetiva à união estável entre pessoas de sexos opostos, né? Foi uma decisão surpreendente, porque foi uma decisão unânime, né? Em unanimidade. Os 10 ministros votaram a favor e cada um com os melhores argumentos possíveis, porque humanistas e porque baseados nos princípios da Constituição. O impacto foi enorme para a comunidade LGBT, na verdade, isso é um pleito do movimento LGBT, o acesso ao casamento civil, o acesso ao direito de se ligar a alguém pelo afeto e construir um núcleo familiar com essa pessoa, foi uma conquista muito grande. E os ministros do STF passaram a bola para o Congresso Nacional. Então, quase todos eles, ao fim dos votos, falaram, bom... Proclamaram o Congresso para que regulamente essa... para que regulamente, exatamente. Eles tomaram uma decisão que vale no âmbito do judiciário, mas deixaram para o Congresso a tarefa de transformar isso num direito. É preciso transformar isso num direito. E, atualmente, existem 8 projetos de lei que tentam regulamentar o casamento civil ou a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Todos parados no Congresso Nacional, de outras legislaturas. E parados por quê? Porque no artigo 226 da Constituição tem um parágrafo que diz, ele diz mais ou menos isso, não vou dizer ao pé da letra, mas ele diz, para fins de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Então, esse parágrafo, que é, na verdade, uma conquista da Constituição Cidadã para proteger os casais que viviam em regime de concubinato e não gozavam da proteção do Estado, esse parágrafo que existe para isso, ou seja, proteger os direitos da mulher... Acaba se tornando um óbice ao avanço dessa proposta. É lido dessa maneira. Eles leem como um parágrafo que exclui ou que restringe a união estável a homem e mulher. E não é isso. E uma mudança desse tipo seria ainda mais difícil por ser uma mudança constitucional, né? Aí o que acontece? Por conta desse parágrafo, os projetos emperram na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a única maneira é mudar o texto da Constituição. Você vai apresentar uma PEC. Isso. Por isso que eu estou propondo uma PEC, que é para mudar o texto da Constituição, para que não haja margem para que os deputados interpretem dessa maneira. Porque os ministros do Supremo fizeram uma interpretação, a interpretação esperada, a interpretação dilatada. Ou seja, se a Constituição avançou no sentido de reconhecer como entidade familiar as famílias monoparentais e as famílias e os casais que viviam em regime de concubinato, então a Constituição não pode parar aí. Ela tem que avançar e também reconhecer a união estável homoafetiva. Mas uma PEC precisa de mais de 300 votos entre os 513 isso na Câmara para ser aprovada. Num Congresso absolutamente conservador, qual é a sua perspectiva? Olha, eu sou uma pessoa esperançada. Apesar de... Você já colheu o número de assinaturas suficiente para apresentar a PEC? Não consegui ainda o número de... Na verdade, eu até parei no recolhimento de assinaturas, porque eu estou trabalhando em tantas outras frentes, assim, que eu parei. E eu faço questão de eu mesmo pegar a assinatura, porque aí eu argumento para o deputado. Porque às vezes ele se opõe por desconhecimento mesmo. Eu prefiro pegar a assinatura. Ainda que, na hipótese de que a gente não consiga aprovar nessa legislatura, levantar o debate, trazer o debate para o Congresso já é um grande avanço. Eu acho que a decisão do Supremo e acho que a sociedade civil, a maneira como a sociedade encarou de maneira positiva essa decisão, pode promover uma pressão de fora para dentro, como aconteceu no Ficha Limpa. Você não acha que o Congresso, na realidade, está deixando espaço para que o Judiciário acabe tomando para si
iniciativas que a rigor seriam do Congresso, ou seja, o Judiciário acaba, de certa maneira, legislando. Quer dizer, questões dessa natureza, em tese, deveriam ser alavancadas pelo Congresso. A rigor, o Congresso está vindo ao reboque de uma decisão do Judiciário. Eu discordo que o Supremo esteja legislando, usurpando o poder legislativo. Eu discordo, até porque todas as decisões, né, as questões polêmicas que o Supremo julgou ultimamente, a questão do uso de células troncos embrionárias para fins terapêuticos, a questão da união estável homoafetiva, eles se basearam em princípios constitucionais e fizeram uma interpretação holística da Constituição, que é o que cabe ao ministro da Suprema Corte, fazer uma interpretação da Constituição holística como um todo. Então, discordo que eles tenham usurpado. O discurso da usurpação... Talvez não tenha usurpado, mas ele está à frente um pouco das posições do Congresso. Então, o que eu posso dizer... E o Congresso, de certa maneira, está a reboque. Sim, o que eu posso dizer, Ricardo, é que na tripartição dos poderes, o Poder Executivo e o Poder Judiciário têm respondido às transformações da sociedade, enquanto o Congresso não. O Congresso é omisso. E nessa omissão, a gente pode até questionar se o Congresso, de fato, representa os interesses. Tem muito medo conservador também, né? Não precisa defender determinada posição, seja em relação à união estável, seja em relação à maconha, seja em relação ao que for, fica todo mundo com medo, não, isso aí vai desagradar tal público, os evangélicos, os conservadores, a igreja. Isso. Então nunca vai ter certo. Eu não acredito que haja consenso em certos assuntos. Então acaba sobrando para o judiciário mesmo. Tem que sobrar para o judiciário porque a sociedade se transformou e carece, por exemplo. Existem demandas que precisam ser contempladas. Nascer no Estado-nação é nascer portador de um crédito. E esse crédito se apresenta na forma de direitos. Se esses direitos são negados, né, nós não temos cidadania plena. Se o Congresso é incapaz, no momento, por omissão, por medo, de promover, de estender a cidadania, tem que caber a um dos poderes, ou ao Executivo através de políticas públicas, ou ao Judiciário através de decisões e pareceres. O que não pode é os grupos ficarem vulneráveis. Porque a gente contribui com o imposto. Mas eu vejo que a indústria cultural está dando uma contribuição importante, né? Você vê hoje nas novelas, né? Nos próprios debates. A tal novela das 9 é uma loucura, é uma defesa a ponto de começar um movimento no dia do heterossexual. Mas essa questão das novelas, da televisão, eu acho que durante muito tempo tratou da questão do homossexualismo a partir de um estereótipo um pouco caricaturado. Eu acho que isso, de certa maneira, eu não sei se você concorda, isso não contribuiu para um juízo perfeito das posições do grupo. Você concorda com isso? Concordo inteiramente. É isso que eu ia responder para ela. Durante muito tempo, a homossexualidade esteve ausente das novelas não, dos meios de representação, né? Da literatura, da publicidade, enfim. Não, o primeiro beijo aconteceu agora, mas foi no SBT, não no foi? SBT, Não ia ser na Record. A Record não seria. Aí depois a homossexualidade ela deixa de ser invisível e passa a ser representada de maneira negativa através dos estereótipos. Ou você tinha o gay afetado, que servia ao riso, que era humilhado em piadas, ou o gay deprimido, que estava na marginalidade e na promiscuidade. Eram dois estereótipos. O movimento LGBT, que se organiza a partir de 69, nessa forma mais moderna que ele tem hoje, começa a pleitear visibilidade, espaço de visibilidade. E essa novela, por exemplo, das 8, é a melhor das últimas respostas. Gilberto Braga já tinha tratado, por exemplo, da homossexualidade numa novela dele chamada Brilhante, que eu acho que é anterior a Vale Tudo, que Denis Carvalho fazia um gay enrustido. Mas a coisa não era dita. Nessa novela a coisa é dita. E o melhor, ele tentou representar a homossexualidade na sua diversidade. E isso tem provocado um certo desconforto, porque embora a gente tenha engolido anos a fio uma série de novelas em que o homossexual estava ausente, como se ele não existisse na sociedade, o fato de haver 3 personagens já causa um incômodo em quem não quer avanço. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder, hoje entrevistando o deputado Jean Willis, do PSOL. Voltamos em 1 minuto pela rede CNT.